Muito boa noite a você que nos assiste nessa noite de domingo. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui nesse domingo e nós vamos começar cantando Bendita Segurança. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que herdeiro sou de meu Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, cintos em levos puros do além, anjos descendo, trazendo ao voo ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. A próxima música que nós vamos cantar se chama Esperança. E ela é uma mensagem para todos nós que diz que existe esperança além do que os nossos olhos podem enxergar. Mesmo que as situações pareçam difíceis, Deus sempre está do nosso lado para nos dar força, para nos dar a segurança que precisamos para conseguir atravessar as dificuldades. A esperança nasce e vivo o presente, independentemente
se tudo mudou. Em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão, pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei no porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acorde em terra firme lá. Se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Lá. Uma boa noite para você. Esse é o Encontro Vida, uma comunidade adventista que se reúne semana após semana em busca de uma experiência real com Deus. Nós estamos vivendo uma série especial a cada domingo. Esse é o nosso terceiro episódio, esse é o nosso terceiro encontro. Nós iremos hoje à noite
estudar um tema muito interessante daquilo que está por trás das cortinas, que é o título que nós sugerimos para essa série de 5 domingos consecutivos que nós teremos para explorar o livro de Apocalipse. O episódio 3 tem como título O Grande Conflito por Trás das Cortinas. Nós chegamos ao capítulo 12 de Apocalipse, um capítulo marcante no livro, que marca o início de uma etapa que apresenta de maneira mais marcante os eventos finais da história. E quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 12, nós percebemos uma grande disputa, um grande conflito entre o bem e o mal. E antes de nós abrirmos a palavra de Deus para tratarmos desse assunto tão importante, desse capítulo tão importante escrito por João, amando de Jesus Cristo, gostaria de convidar você para nós orarmos, a fim de que Ele possa iluminar a nossa mente nesse momento, para nós termos a mente aberta e nós compreendamos o recado que o Senhor tem para nós nesse momento. Senhor, a nossa gratidão a Ti pela Tua bondade para conosco, pelas Tuas misericórdias, e porque nós estamos unidos pela internet, para darmos sequência a essa série especial em que nós mergulhamos um pouco mais no livro de Apocalipse, para descobrir verdades por trás das cortinas para o tempo do fim. E nessa noite, quando nós iremos abrir o capítulo 12 do livro de Apocalipse, para entendermos o que há no grande conflito por trás das cortinas, nós te pedimos que a nossa mente seja aberta, iluminada, e que nós entendamos o recado que o Senhor tem para nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Quando nós abrimos o capítulo 12 de Apocalipse, nós vemos 3 cenas principais. A primeira delas é o nascimento de uma criança. A segunda cena é a expulsão de Satanás. E a terceira cena é a perseguição do dragão contra a mulher e a criança. São 3 cenas diferentes, com uma simbologia muito marcante, e o nosso objetivo hoje à noite é interpretarmos essas 3 cenas e darmos significado para elas no contexto do grande conflito, daquilo que está acontecendo por trás das cortinas, e que talvez nós não vejamos muito claramente, mas que estão acontecendo nos bastidores da história. Abrindo o Apocalipse 12, versículo 1, nós lemos: viu-se grande sinal, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Nós vemos que Apocalipse 12 está repleto de símbolos, e já no primeiro versículo nós vemos claramente essa linguagem simbólica, que certamente nós iremos interpretar hoje à noite, para melhor entendermos aquilo que João apresentou no capítulo 12 de Apocalipse. Nós vemos a expressão grande sinal, e aqui nós podemos chegar à conclusão de que é algo especial, algo notável, que sugere que a mulher é um símbolo e não uma figura literal, ok? Então, quando nós falamos de uma mulher em Apocalipse 12, nós não podemos imaginar uma mulher literal, é uma figura simbólica, né? E agora, mulher é um símbolo, é uma figura muito familiar para os leitores de Apocalipse nos dias de João. Porque o Antigo Testamento descreve o povo do pacto de Israel como a esposa de Deus, como a mulher de Deus. Do mesmo modo, o Novo Testamento se refere aos seguidores de Cristo em termos da esposa ou noiva de Cristo. Então, se para nós esse símbolo não é tão familiar, para os dias de João, e especificamente para o seu autor, era uma figura, era um símbolo muito, muito conhecido. O povo de Israel tinha claro em mente que ele era considerado a esposa de Deus. De maneira que nós vemos aqui a figura de uma mulher simbolicamente apresentada, e ela serve de introdução para todas as considerações de Apocalipse capítulo 12. John Paulian, um dos grandes autores adventistas sobre o Novo Testamento, diz assim: embora a mulher simbolize o povo de Deus na terra, Apocalipse retrata como estando nos lugares celestiais. A nossa identidade como seu povo não é determinada pelo lugar onde estamos na terra, mas pelo nosso relacionamento com o céu. O que vale para nós, queridos amigos,
é o quanto nós nos relacionamos com o céu. Isso sim é que tem grande valor diante do nosso Deus. Nós vimos também em Apocalipse 12, versículo 1, que havia uma figura de sol, lua e estrelas, e que é uma forte alusão ao sonho de José. Sol, lua, 12 estrelas, que representavam Jacó, Raquel e os seus filhos, um símbolo das 12 tribos de Israel que descenderam deles, a saber, o povo de Deus. Então nós temos aqui um simbolismo muito forte do povo de Deus e as 12 tribos de Israel representadas por essas 12 estrelas. Essa mulher tinha uma coroa com essas 12 estrelas, e uma coroa aqui representa uma coroa de vitória, uma coroa real, prometida repetidamente ao fiel povo de Deus em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, no capítulo 3, versículo 11, que representa as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, indicando a continuidade entre o povo de Deus do Antigo Testamento e a igreja cristã do Novo Testamento, uma igreja triunfante. De maneira que o número 12 e essas estrelas que estão na cabeça dessa mulher são um símbolo de plenitude e uma íntima ligação entre esta mulher, o povo de Deus, e a sua trajetória, tanto no Antigo quanto também no Novo Testamento. O texto bíblico diz que havia um brilho na sua aparência, e esse brilho é vindo do sol, vem da luz da glória do Evangelho. O texto também diz que essa mulher está de pé sobre a lua. Se nós temos o sol, que é Cristo, o sol da justiça, a palavra revelada, que ilumina essa mulher, ao mesmo tempo ela tem os pés sobre o principal satélite do planeta, que é a lua. E a lua aqui representa o Antigo Testamento, que reflete a luz do Evangelho. O Evangelho é por si mesmo luminoso, é advindo do próprio Cristo. E agora a lua é uma representação do reflexo que o Evangelho traz, uma vez que a lua é um satélite e não brilha por si mesma. O texto também nos dá informação de que essa mulher está grávida, ela está prestes a dar à luz. E Jesus ilustrou a dor dos discípulos sobre a morte com uma mulher em trabalho de parto que tem angústia e dá à luz. A metáfora de Israel como uma mulher com dor para dar à luz aparece com frequência no Antigo Testamento. E essa mulher parece representar Israel do Antigo Testamento, com suas 12 tribos, também com dor, preparando-se para a vinda do Messias. Nós lemos no versículo 3 de Apocalipse 12, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. É uma outra figura. Nós vimos primeiramente a mulher, que é o símbolo do povo de Deus, iluminado pelo Evangelho, representada nas figuras do Antigo e do Novo Testamento. E agora nós temos uma outra figura, do inimigo dessa mulher, representado por um dragão grande, de cor vermelha, tem 7 cabeças, tem 10 chifres e tem 7 coroas nas suas cabeças. Aqui mais uma vez nós temos a expressão sinal, que também sugere a semelhança da mulher, que também aqui nós temos um símbolo, e não uma figura literal de um dragão. O dragão, como nós já sabemos, tem a sua figura associada intimamente a Satanás, que atua por detrás de Roma pagã, que era o império que determinava as leis para o povo judeu nos dias de João, intentando destruir a Cristo por ocasião do seu nascimento até a sua morte. Os imperadores romanos estiveram nesse cenário de perseguição ao povo de Deus, e Roma, durante todo o tempo, buscou matar a Cristo. E posteriormente, Roma também perseguiu os seguidores de Cristo ao longo de toda a era cristã. Nós vemos que esse dragão, representado simbolicamente, associando a figura de Satanás, ele tem a cor vermelha, que é a cor da opressão e do derramamento de sangue,
e que denota o caráter opressivo de Satanás contra a igreja. Nós vemos também que esse dragão tinha 7 cabeças, que representam também os poderes sucessivos que têm defendido a causa do dragão e por meio dos quais o dragão tem exercido o seu poder perseguidor. Quem são então as grandes nações que perseguiram o povo de Deus ao longo dos séculos? Nós temos o Egito, temos a Síria, a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, temos Roma imperial e finalmente Roma papal. Aqui estão então traduzidos, interpretados esses símbolos relativos às 7 cabeças desse dragão. Esse dragão também tinha 10 chifres na cabeça, que representam as divisões do Império Romano Ocidental, por ocasião da queda do Império Romano em 476 d.C. Ele também tem 7 coroas na cabeça, que representam a falsa pretensão de Satanás de ter o seu poder engrandecido, de ter a sua forma de governo reconhecida. Versículo 4, segunda parte diz: e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O que significa então essa cena de um dragão que está diante dessa mulher, que é a igreja? Ela está prestes a dar à luz, e agora ele quer devorar essa criança que vai nascer. Nós temos aqui um simbolismo de dores e tormento, não é? A intensidade da dor da mulher é causada por ser atormentada pelo dragão em preparação para o nascimento do filho. E esse filho, logicamente, é Jesus Cristo, porque ele surge do seio da igreja de Deus no seu tempo. Atormentar a mulher era evidentemente parte do plano de Satanás para destruir o povo do pacto e impedir o nascimento do descendente da mulher. Deus havia prometido para Adão que um dia haveria de nascer o descendente, aquele que iria finalmente pisar na cabeça da serpente, e Satanás sabia perfeitamente que se aquele filho nascesse, se aquele descendente nascesse, a sua derrota estaria decretada. É por isso que, por ocasião do nascimento de Jesus, as forças do mal se reuniram em busca do assassinato do bebê Jesus. Apocalipse 12:5 nos diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O filho varão aqui é a fonte de sua luz, Jesus Cristo. Isaías 9, versículo 6, nos apresenta uma linda profecia sobre esse momento do nascimento de Jesus e diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Salmo 2, de 7 a 9, é um texto em que se profetiza que haveria Cristo de reger as nações com cetro de ferro, numa associação íntima com o texto de Apocalipse que nós acabamos de ler. Então nós temos aqui a figura do Filho que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, foi entronizado no céu depois da festa de Pentecostes, iniciou o seu governo, ou seja, o seu sacerdócio nos lugares celestiais, segundo Apocalipse 4, versículo 5. E como não conseguiu destruir a Cristo, o ódio de Satanás se voltou contra a igreja. Ele tenta matar Jesus e, como não vence esta batalha, busca agora matar os seguidores de Cristo, ou seja, busca matar a própria igreja em si. E é aí que nós chegamos no ápice de Apocalipse capítulo 12, que são os versículos 7 a 9, que dizem o seguinte: e houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. É forte a citação, é forte o texto, e ele carece o nosso estudo nesse momento.
Nós temos algumas figuras para reconhecer aqui no texto, e a primeira delas é a figura de Miguel. Miguel é o nome dado a Cristo, segundo Daniel capítulo 10, Judas capítulo 9. Jesus usa esse título Miguel, que significa quem é como Deus, só quando aparece enfrentando decididamente a Satanás, o qual queria ser como Deus, como nós vemos em Isaías 14:14. Então, quando Jesus surge como um guerreiro para lutar contra Satanás e para vencê-lo, normalmente ele se apresenta na figura de Miguel. Em Daniel 12, versículo 1, é o grande príncipe Jesus que protege o povo de Deus nos dias finais da história. E esse príncipe também se chama Miguel. Nós temos de novo a figura do dragão, que nós acabamos de interpretar há poucos minutos, há poucos instantes. Apocalipse 12, 9, afirma que esse ser representa Satanás. O próprio texto bíblico nos apresenta o sentido do dragão. E João o descreve como símbolo dos poderes do mal que oprimem o povo do pacto de Deus. A antiga serpente, eis aqui o dragão, uma alusão, aquele ser que enganou Eva, que enganou Adão. O diabo e Satanás significam caluniador, adversário, respectivamente. O dragão aqui é o sedutor de todo mundo, é o grande enganador, é aquele que busca enganar a mim e a você, é aquele que tenta destruir a mim e a você. Mas o dragão não pode ser vencedor, porque Jesus é o vencedor do grande conflito. Nós vemos em Apocalipse 12, de 7 a 9, que esse dragão foi expulso. E essa expressão denota a sua excomunhão e o castigo judicial que ele recebeu. Sugere a sua excomunhão do concílio celestial. Ele não pode mais participar como príncipe desse mundo no conselho dos representantes dos planetas em que há seres vivos. Seres como nós que têm livre-arbítrio. O Ranko Stefanovic, um grande estudioso do Novo Testamento, também diz assim: a guerra entre Cristo e Satanás ocorreu com respeito à transferência de autoridade e do governo a Cristo. Isso, evidentemente, não sucedeu sem alguma forma de resistência e oposição de Satanás. Ademais, Satanás estava em aberta rebelião. Quando Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, ele recupera o título de príncipe desse mundo, tomando de Satanás essa titularidade assumida quando ele enganou os nossos primeiros pais. E nós sabemos, como vemos no livro de Jó, que volta e meia existem reuniões do conselho dos planetas existentes. No livro de Jó nós vemos Satanás ocupando essa cadeira, quando finalmente Deus, em uma interlocução com Satanás, pergunta a respeito de Jó. Até esse momento, no momento em que o Antigo Testamento tem o seu transcurso, Lúcifer, Satanás, é o representante do mundo. Mas agora Jesus vai assumir essa função. E Satanás agora é expulso desse conselho. Ele é expulso da função de representante do planeta Terra. Ele não pode mais frequentar as hostes celestiais como representante desse mundo. E então ele se rebela, e então ele é expulso. Stefanovic ainda diz que não é a sua expulsão do céu quando se rebelou contra Deus no início da história do pecado. Muitas vezes nós lemos esse texto e imaginamos, essa aqui é a cena de Lúcifer sendo expulso do céu quando ele resolveu se rebelar contra Deus. Não, isso acontece na virada de Jesus saindo da sua vida após a sua ressurreição e ascensão, e ao ele tomar a sua função de príncipe desse mundo. Entre esse momento e a morte de Cristo na cruz, Satanás evidentemente tinha acesso aos lugares celestiais, como nós dissemos já anteriormente. Nós o vemos assistir na Assembleia dos Filhos de Deus, diante do Senhor, nos lugares celestiais, Jó capítulo 1, acusando a Josué, o sumo sacerdote, diante de Deus nas áreas celestiais, segundo Zacarias capítulo 3. Ele frequentava o conselho das hostes celestiais. Ele tinha direito até então, mas agora não tem mais. O mesmo autor continua dizendo, porém, a situação mudou com a morte de Cristo na cruz, de onde se assegurou a derrota de Satanás. Na cruz, chegou a ser claro ao universo inteiro quem era Deus e qual era o caráter do seu governo. Do mesmo modo,
o caráter de Satanás se revelou na cruz. E como resultado, Satanás foi excomungado dos lugares celestiais para sempre. Essa é a cena que nós vemos em Apocalipse 12, de 7 a 9. Em que houve uma guerra no céu, e aí Miguel vence Satanás e vence também os seus anjos. Alguns outros textos do Novo Testamento falam da vitória de Cristo sobre as hostes angelicais malignas na cruz e na sua posterior entronização. Jesus se referiu à expulsão de Satanás como um ato legal, dizendo que agora o príncipe deste mundo será lançado fora, conforme nós vemos em alguns textos do Novo Testamento. Este agora se refere à morte de Jesus. E agora nós podemos avançar um pouco mais no texto bíblico e nós vamos até a parte a primeira parte do versículo 4 de Apocalipse 12, que diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Aqui nós temos uma expressão bastante interessante que é a terça parte das estrelas do céu, ou seja, a terça parte dos anjos. Apocalipse 12, 7 a 9 deixa claro que essas estrelas do céu que o dragão arrastou consigo são os anjos caídos que se uniram a Satanás em sua rebelião. Ele tinha representantes, ele tinha associados que também são excomungados, que também são expulsos. Agora, essa expressão, a terça parte, não significa 33%. O original do texto bíblico nos dá a entender que esses 33% não são, né? Que essa terça parte não é um número literal, mas um número simbólico que diz que não foi a totalidade. Ou seja, não foram todos os anjos que se rebelaram contra Deus, mas uma grande parcela. Nós não sabemos exatamente qual foi o percentual. Vamos para o versículo 6, lá diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui nós temos a figura da igreja de Cristo fugindo. E fugindo para onde? Para o deserto. E por que para o deserto? Porque diante das perseguições do dragão, Deus preparou um lugar onde a igreja poderia ser cuidada, protegida. E o texto bíblico diz durante quanto tempo essa igreja deveria estar escondida no deserto, para que ela não fosse completamente dizimada, para que ela não desaparecesse da face da terra. O tempo é 1260 dias, um período conhecido na palavra de Deus, e ele aparece várias vezes, de diferentes maneiras: 1260 dias, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 42 meses, é a mesma unidade de tempo, e nós vamos agora relembrarmos que unidade de tempo é essa. Primeiro, antes nós vamos ver o que significa esse deserto, né? Então, assim como o mar representa multidões, o deserto significa lugares despovoados e secretos. Então, o povo de Deus, diante da perseguição do dragão, não vai para o meio das grandes multidões, mas sim vai para lugares afastados, para que pudesse ser protegida. E 1260 dias, claramente, se nós aplicarmos o princípio profético de um dia por um ano, segundo Ezequiel capítulo 4, Números capítulo 14, nós vemos que estamos diante de um período de 1260 anos de perseguição, que se localizam historicamente entre o ano 538 da nossa era e o ano de 1798, que nós conhecidamente ou reconhecidamente chamamos de o período da supremacia papal. Esse é um período difícil, em que a igreja foi duramente atacada, mas nós sabemos que no deserto a igreja foi protegida, ela se manteve. E é por isso que nós estamos aqui hoje, e nós somos muito gratos a esses homens e mulheres que, mesmo em face da perseguição, mesmo em face do risco da sua própria vida, se mantiveram fiéis. E nós estamos aqui gratos a eles, porque é por causa da fé que eles mantiveram firme que nós estamos aqui hoje. Apocalipse 12, 13 e 14 nos dizem assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, ou fora da vista do dragão. Aqui nós temos
Deus cuidando da sua igreja, dando asas para essa igreja, para que ela voasse até regiões mais afastadas, mais distantes, para que ela pudesse sobreviver durante esses 1260 anos, longos anos de perseguição. Então, Apocalipse 12, de 13 a 17, indica que assim como a mulher, Israel experimentou tormentos enquanto se preparava para a vinda do Messias. Agora a igreja é atormentada em preparação para a vinda de Jesus. Houve muitas dores em Judá antes que Jesus nascesse. Haverá muitas dores no seio da igreja de Cristo, nos momentos prévios à segunda vinda dele. Nós temos essa cena da mulher no deserto, né? E Ranko Stefanovic diz assim, que a cena é similar ao escape de Israel de Faraó dos egípcios, ao deserto, de onde Deus cuidou de Israel e lhe proveu o maná como alimento para suster-se. Olha que coisa linda. Da mesma maneira que Deus cuidou do seu povo quando saiu do Egito, Deus cuida do seu povo diante dos ataques do dragão. Nós temos aqui Robert Mons nos dando o sentido de deserto. O que significa deserto? Porque a mulher foi para o deserto. Qual é o sentido dessa expressão? Ele diz, para o povo judeu, o deserto falava de provisão divina e companheirismo íntimo. Na verdade, a palavra deserto tem na sua essência o sentido de encontro com a palavra. Quando Jesus foi batizado, imediatamente foi para o deserto. Quando Elias foi perseguido, foi para o deserto. O povo de Deus, quando fugiu, quando conseguiu sair do Egito na cena do Êxodo, também foi para o deserto. É no deserto que nós nutrimos companheirismo íntimo com o nosso Deus. É lá que nós experimentamos a sua provisão. E de igual maneira, Deus preserva a sua igreja no deserto, em íntimo relacionamento e em profunda provisão. Aqui nós temos a interpretação do sentido de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que o texto de Apocalipse apresenta. Anteriormente fala sobre 1260 dias e agora fala um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E nós vamos ver que o período é o mesmo. Então, se nós temos um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, nós temos 3 tempos e meio. Se nós utilizarmos a interpretação dada em Daniel capítulo 11, versículo 13, de que tempos significam anos, então nós temos 3 anos e meio. Se entendermos que João está falando do calendário hebraico, entenderemos que um ano tem 360 dias. Então, 3 anos e meio vezes 360 igual a 1260. E se nós aplicarmos o referencial escatológico, o referencial profético, de que cada dia representa um ano, nós chegaremos à mesma unidade de tempo, 1260 anos, em que o dragão esteve duramente perseguindo a igreja. Vamos para o versículo 15 de Apocalipse 12, e lá diz, então a serpente arrojou de sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. O que significa esse simbolismo de Apocalipse 12, versículo 15? John Pauling, no livro chamado O Evangelho de Patmos, diz assim, a boca da serpente recorda a tentação do jardim do Éden. Embora o diabo procure certamente perturbar a igreja, a sua arma mais eficaz é normalmente o engano. Os ataques e as tentações vêm de direções inesperadas. O texto bíblico também diz que o dragão lançou, como se fosse um rio, águas como se fosse um rio contra a igreja. E aqui, as águas a correr como um rio poderão significar tanto erros poderosamente enganadores, como também forças de perseguição. A igreja está no deserto, e em contrapartida, vem águas caudalosas, lançadas sobre essa igreja, a fim de tentar submergi-la. Mas Deus está cuidando do seu povo, Deus está cuidando de mim e de você também nesse momento. O John Pauling também diz, rios que inundam e dragões com asas são na realidade imagens paralelas no mundo antigo. Esses simbolismos são estranhos para nós, mas muito comuns para pessoas do mundo antigo. Então vamos avançar na explicação. O autor diz, vistos de cima,
A maior parte dos rios parecem serpentes avançando sinuosas pelo campo. É interessante ver isso, né? Veja um rio quando você está voando em um avião. Tem realmente esse formato de serpente. Agora, imagine que o rio alargou as suas margens. Visto de um ponto vantajoso, esse mesmo rio poderá parecer-se com uma serpente com asas. Esta poderá ser a raiz do conceito por detrás da ideia antiga de um dragão. Nesse caso, os leitores antigos poderão ter visto a inundação como um meio natural para o dragão atacar a mulher desta história. Fica fácil para nós entendermos agora. Se o próprio dragão se parece com um rio visto de cima, porque ele é sinuoso, então essas águas podem representar o próprio dragão partindo para cima da igreja, que está escondida no deserto. Versículo 15 diz: e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. E aqui eu quero fazer uma analogia em termos de geografia muito interessante, para nós entendermos o que significa essa ideia de que a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão, tinha lançado de sua boca contra a mulher, contra a igreja que estava escondida no deserto. Aqui nós vemos que no delta do Okavango, no sul da África, um rio enorme e ironicamente parecido com uma serpente, derrama-se nos desertos mais áridos do mundo. A água divide-se num delta cheio de vida, plantas e animais, mas depois a terra é tão seca que a água corre, mas desaparece no deserto. Apesar do delta, a terra permanece seca como um osso. Então nós entendemos que, muito embora Satanás lance um rio para afogar a igreja, assim como nessa figura desse delta que fica no sul da África, essa água não é capaz de alcançar a igreja que está no deserto. Esse rio é engolido pelo deserto. Assim como geograficamente isso acontece, o rio dos enganos de Satanás também são engolidos por esse deserto providenciado por Deus para cuidar da sua igreja. Que maravilhoso! Deus está cuidando da sua igreja o tempo todo. E Apocalipse 12 vai nos dando essas informações daquilo que está por trás das cortinas. Nós estamos vivendo o nosso dia a dia e não percebemos que tudo isso está acontecendo muitas vezes. Mas quando nós olhamos para Apocalipse 12, nós vemos claramente como tem muita coisa acontecendo nos bastidores. E que nós somos personagens dessa história. E que nós estamos do lado de Deus. E estamos sendo protegidos por Ele. O texto também diz que a terra socorreu a mulher. Então, apesar da forte perseguição, os fiéis de Deus foram socorridos no deserto, pela terra. Esconderam-se em regiões montanhosas e isoladas da terra. E a reforma protestante também atesta que o fiel povo de Deus foi mantido vivo. Que maravilha é sabermos que, muito embora diante de perseguições, mas o povo fiel de Deus é mantido vivo. O remanescente sempre existiu ao longo da história e continuará existindo até o final. Apocalipse 12, versículo 10 diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, mesmo os que acusa, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do trono de Deus. Aqui nós temos uma alusão, clara, à crucifixão vitoriosa de Cristo. Os versos 10 a 12 de Apocalipse 12 são considerados como um hino que interpreta o significado da grande batalha descrita nos versos 7, 8 e 9. Há uma grande batalha, mas o vitorioso é Cristo. E agora os versículos 10 a 12 são um hino em celebração à grande vitória de Jesus Cristo nesse grande conflito em que Satanás foi excomungado das cortes celestiais. John Pauling também diz: a morte de Jesus foi a derradeira resposta à questão do mal, da dor, do sofrimento nesse mundo. Sem dúvida que os anjos que permaneceram no céu se questionaram quanto à razão de ser da rebelião de Satanás. No entanto, a cruz dissipou todas as dúvidas. A morte de Cristo é uma grande vitória.
ela elimina qualquer tipo de dúvida que tenha havido na mente dos anjos ou de qualquer outro ser vivo nesse universo extenso, que nós não sabemos nem o quanto ele é extenso, de que Deus é Deus, que Ele é amor e Ele é justiça, e que Satanás estiver errado o tempo todo. Ranko Stefanovic diz sobre esse assunto: ainda que João não dê a identidade dos cantores desse hino que nós acabamos de ler, a expressão o acusador dos nossos irmãos sugere um grupo. Muito provavelmente são os 24 anciãos, como representantes da humanidade redimida nos lugares celestiais. Nós vemos a figura dos 24 anciãos no capítulo 4 de Apocalipse, no capítulo 5 de Apocalipse. Nós já vimos quem eles são ao longo dessa série. São provavelmente primícias da ressurreição, gente que ressuscitou com Cristo, gente que ascendeu ao céu com Cristo e que hoje são os nossos representantes humanos lá nas cortes celestiais. E eles cantam agora alegremente, porque eles estão assistindo Satanás batendo a porta da santa cidade, querendo ocupar o seu lugar no conselho dos planetas, mas Jesus venceu, e Jesus agora ocupa esse lugar, e agora a humanidade já redimida celebra esse momento de vitória. O texto também diz agora, há uma palavra linda aqui, né? Agora. E o que ela significa? A palavra se refere primeiro ao momento por muito tempo anelado, quando Lúcifer, o acusador dos nossos irmãos, é expulso dos lugares celestiais. Segundo, a salvação e o poder e o reino do nosso Deus substitui o governo usurpador e o abuso do poder de Satanás. Por isso essa expressão agora dá a entender essa transição, né, imediata de Lúcifer saindo de cena e Jesus entrando em cena como príncipe desse mundo. Então nós vivemos no tempo da grande ira de Satanás, Apocalipse 12:12. Pois ele sabe muito bem qual é o seu destino e que só lhe resta um pouco de tempo, mas a sua destruição certamente é definitiva e inevitável. Nós sabemos que Cristo Jesus é o grande vencedor. Vamos para o versículo 11 de Apocalipse capítulo 12, e lá diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O texto bíblico diz que venceram. O nosso grande segredo para vencer é apegar-nos a Cristo, pois Ele já venceu a Satanás nas tentações do deserto, na cruz, e demonstrou a sua vitória ao ressuscitar dos mortos, e os grandes mártires da história também nos servem de motivação. Se eles venceram, nós também seremos vencedores. Jesus venceu, nós também venceremos. Agora, essa vitória, ela se apresenta em dois estados diferentes, em dois níveis diferentes. O primeiro é que nós precisamos nos apropriar da verdade de Apocalipse 12, versículo 11. A cruz já ganhou a batalha. Esse é o primeiro ponto. E qual é o segundo ponto que nós precisamos entender dessa vitória, dessa expressão venceram, que nós lemos em Apocalipse 12, versículo 11? É preciso tempo para que as pessoas que foram agredidas e maltratadas sintam aquilo que elas já sabem. As emoções são indicador em câmera lenta, diz John Paulian. Não espere que os seus sentimentos mudem instantaneamente só porque leu isso. Poderá precisar afirmar a verdade da cruz muitas vezes, antes que os seus sentimentos e a sua vontade consigam a vitória. Muitas vezes nós dizemos: mas Cristo venceu, ai que beleza, que maravilha, Cristo venceu. Mas nós não conseguimos racionalizar isso. Talvez Ele tenha vencido para os outros, mas também talvez não tenha vencido para mim. O que nós precisamos, talvez seja ler muitas vezes, até internalizarmos essa verdade, de que Ele venceu, e que se Ele venceu, nós também somos vencedores. Versículo 12 de Apocalipse 12 diz: por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui talvez a expressão mais forte do texto seja grande cólera. Satanás está repleto de grande cólera, ele está com muita raiva, ele está com muito ódio. E o que isso significa? Primeiro,
Ele está nessa situação pela sua expulsão do céu. Ele queria continuar sendo o príncipe desse mundo. Segundo, ele tem grande cólera porque o reino dele sobre a terra foi passado para Cristo, inaugurando o reino eterno de Cristo. Ele perdeu espaço, ele perdeu poder, ele perdeu influência. E a terceira razão, porque Satanás está repleto de ira, de cólera, é porque pouco tempo lhe resta. Ele sabe que está vivendo em uma contagem regressiva para a sua derrocada final. Vamos para o versículo 17 e nós estamos caminhando para o final. Desirou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes, ou seja, com o remanescente da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Nós temos aqui a representação de os restantes, ou então os remanescentes, um simbolismo do remanescente escatológico, ou seja, o povo de Deus que vai viver nos últimos dias da história. A palavra grega traduzida por remanescente em algumas versões significa os restantes. O verbo correspondente quer dizer deixar de resto ou deixar ficar. Então o remanescente, Apocalipse 12:17, se refere aos verdadeiros seguidores de Cristo, a sua igreja que restaram após o fim dos 1260 anos de supremacia papal. Ou seja, é a igreja que vai militar até o final, a partir do ano de 1798. Aqui, o remanescente é identificado como os que guardam os mandamentos de Deus, muito tempo depois da crucifixão de Cristo, em que numerosos cristãos dizem ter sido abolida a lei. O Novo Testamento ensina que os 10 mandamentos, da maneira exemplificada na vida de Cristo, são as normas de justiça para os cristãos ainda hoje. Então, se nós queremos ser o remanescente de Cristo, se nós queremos ser o povo fiel de Deus nos últimos dias da história, nós temos que ter um forte compromisso com as leis do nosso Deus. Não que a lei seja um instrumento para nos garantir salvação, mas a nossa obediência à lei são um reflexo das decisões que nós tomamos, são um reflexo de que nós fomos alcançados pela graça inefável de Cristo Jesus. O texto também diz o testemunho de Jesus, né? Tem essa expressão, testemunho de Jesus, em Apocalipse 12:17. O que isso significa? O testemunho procedente da parte de Jesus é o testemunho dado por ele pela revelação profética. Apocalipse 19:10 afirma que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então o testemunho de Jesus se refere à obra de profecias inspirados, de profetas inspirados, que receberam visões, sonhos e comunicações verbais de Deus para serem transmitidas aos habitantes da terra. Então, se nós somos o povo remanescente de Deus, nós guardamos os mandamentos, nós somos fiéis, e nós temos entre nós também a palavra profética. Aí nós temos então, meus amigos, a grande cena do grande conflito por trás das cortinas. Uma mulher iluminada pelo sol, esperando um bebê Cristo Jesus. A mulher representada pela igreja. O sol a ilumina. Ela tem 12 estrelas que representam o Antigo e o Novo Testamento. Ela tem 12 estrelas na cabeça, na coroa da cabeça. A lua representa o reflexo do Evangelho. Nós vemos aí, né, o dragão tentando atacá-la, vencê-la. Mas Apocalipse 12 é claro em nos dizer que o dragão não vai vencer. Por trás das cortinas, nós já podemos antever que a vitória não será do dragão, a vitória será de Jesus Cristo. Eu quero terminar contando uma história para você, a história da mulher de Apocalipse 12, que na verdade é uma história muito próxima de uma outra história contada no mundo romano antigo. Isso me faz acreditar que Deus é tão maravilhoso que Ele desce ao nosso nível cultural para que nós entendamos verdades eternas. Assim como Jesus contou parábolas para facilitar a compreensão humana de grandes princípios eternos, Ele também faz uso da cultura para que nós entendamos grandes princípios. E agora, essa história de uma mulher sendo atacada por um dragão, para nós parece uma história incrível, mas para quem vivia no mundo antigo, não era uma história tão desconhecida assim. E eu quero contar essa história para você antes de nós terminarmos. O escritor grego Homero contou a história de Leto, a noiva de Zeus,
o rei de todos os deuses gregos. E essa história segue da seguinte maneira: Hera, que era a rainha dos deuses, ficou grávida e com ciúmes quando soube que Leto iria em breve dar filhos gêmeos a Zeus, fica irada e ela proíbe todas as terras do mundo de darem abrigo a Leto, essa mulher que vai dar filhos gêmeos para Zeus. Já passada pela gravidez de gêmeos, já pesada, né? Pela gravidez de gêmeos, Leto esteve a vaguear de um lugar para outro lugar, sem lugar para ter descanso. Isso se parece com essa história? Uma igreja que vai vagueando daqui para ali sem ter lugar de descanso, perseguida. Então Fitom, um enorme dragão que cuspia veneno negro, foi avisado de que o filho de Leto um dia o iria destruir. Nós temos um dragão que sabe que o filho de uma mulher chamada Leto vai destruí-lo. Isso se parece com Jesus, o filho da mulher, que um dia vai destruir o dragão? Olha que interessante, essa história continua. Por isso, Fitom, o dragão, perseguiu essa mulher chamada Leto, enquanto ela perambulava pela terra, na esperança de a destruir antes do nascimento do filho predestinado. Isso se parece com o dragão Satanás tentando vencer a mulher antes do nascimento de Cristo? Poseidon interveio e fez levantar do mar a ilha de Delos. Delos flutuava pelo oceano, tendo apenas uma única palmeira como vegetação. Como Delos estava separado da terra, essa ilha estava livre das ordens de Hera. Assim, Leto podia descansar à sombra dessa palmeira. Isso se parece com o deserto para onde foi a igreja? Sim. Quando o dragão Fitom foi procurar Leto ali, Poseidon submergiu temporariamente a ilha para esconder Leto de Fitom. E o dragão não conseguiu vencer Leto e nem matar os seus bebês. Depois que o dragão Fitom ter deixado Delos, aquela ilha que ficou submersa por um tempo, escondida, assim como a terra serviu de esconderijo para a igreja, Hera ficou zangada por Leto ter encontrado abrigo. Hera já imaginava ter conseguido vencer Leto, mas não conseguiu. Ela ordenou então que Itília, a deusa dos partos, permanecesse no Olimpo e não permitisse que os gêmeos de Leto nascessem. Como resultado, Leto sofreu horrivelmente durante 9 dias, até que Hera teve compaixão. A primeira a nascer foi Artemisa, ou Artemisa, a deusa da Ásia Menor, e depois nasceu Apolo. Zeus abençoou os gêmeos com arcos fortes e flechas mágicas. Apolo foi posto, ou o Apolo foi, às encostas do monte Parnasso e matou Fitom com 1000 flechas de ouro. Assim como a criança nascida desta mulher irá vencer o dragão, da mesma maneira essa história, contada no mundo antigo, também diz que Apolo, o filho dessa mulher, o filho dessa Leto, venceu Fitom, o dragão. É uma história muito conhecida no mundo antigo e que ajudou aquela nação, aquele povo, a entender como Satanás seria vencido por Jesus Cristo. Durante o primeiro século, segundo revelam as moedas, alguns imperadores ligavam-se a Apolo. Na Ásia Menor, a propaganda romana equiparava Leto com a deusa de Roma. Ela tornou-se na deusa mãe, e o imperador romano era o seu filho, o salvador do mundo. Olha que coisa interessante. Então, na visão de Apocalipse, é Jesus, Apolo, que mata o dragão Fitom, Satanás, e as bestas que lhe estão relacionadas. Através da pessoa de Herodes, o dragão, Roma, ou Fitom, procurou destruir Jesus, o Apolo da história mitológica, quando ele nasceu. A figura de Jesus diante da perseguição de Herodes foi uma antecipação do livramento da mulher, que na mitologia é Leto, para nós a igreja, e do remanescente, que na história
universal é Jesus, mas que na história mitológica é Apolo. Então essa visão toma posse de um dos grandes mitos daquele tempo, para demonstrar a superioridade de Jesus sobre todos os pretendentes a divindades. Essa história de mulher esperando um filho e de um dragão querendo destruí-la era muito conhecida. Então Deus desce até a cultura local e usa elementos da cultura local, inclusive de histórias de cunho mitológico, para que a humanidade daqueles dias entendesse que da mesma maneira como Fiton foi destruído por Apolo, Satanás também vai ser destruído por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sim, meus amigos, a Bíblia dá o spoiler sobre o desfecho do grande conflito. Tudo ainda está por trás das cortinas, mas o texto bíblico desvela por um pouco, levantando a cortina um pouquinho, e nos dá um spoiler de como vai terminar esse grande conflito. E nesse spoiler está revelado que Jesus Cristo é o vencedor. E se Ele é o vencedor, e se nós somos o seu remanescente, o seu povo fiel, nós não precisamos ter medo. Nós temos que ter alegria e esperança de saber que nós desde já somos mais do que vencedores. Que coisa maravilhosa nós sabermos que numa batalha de proporções universais nós já temos a garantia de quem é o vencedor. E por que então nós hoje deveríamos nos associar ao exército do inimigo de Cristo? O exército já reveladamente derrotado. O convite de Jesus para nós é que nós nos associemos ao seu exército, com homens e mulheres, com meninos e meninas, fiéis seguidores do Deus Altíssimo, que ao estarmos ao lado dele, terão também a sua vitória garantida. Cenas duras virão sobre o mundo nas horas finais da história dessa fase de pecado do planeta Terra. Satanás está irado, ele sabe que ele tem pouco tempo. Apocalipse 12 nos dá essa informação. Ele sabe que logo as suas estratégias não terão mais nenhum valor, porque ele não terá mais tempo. As suas estratégias serão falhas. E Jesus Cristo será o grande vencedor. Assim como um Apolo da mitologia foi o grande vencedor sobre Fiton. O convite de Jesus para você é que você seja vencedor com Ele. Apocalipse 12 te convida a se colocar ao lado do exército vencedor, ao lado de Cristo Jesus, aquele que venceu, vence e vencerá. E se nós estivermos ao lado dele, em breve seremos eternos. Em breve estaremos do lado de lá da cortina, onde reside a eternidade, onde nós viveremos para sempre com o Senhor. Quero te convidar, independentemente de onde você esteja, ou no seu quarto, na sala de estar, ou na área, ou na sala de jantar, não importa. Gostaria de convidar você para erguer a sua mão direita enquanto nós oramos, como um sinal de que nós aceitamos o convite de Jesus para fazermos parte do exército dos vencedores, por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, a nossa imensa gratidão a Ti, porque Apocalipse capítulo 12, apesar de apresentar cenas horrendas, de profundo sofrimento, causado por Satanás e suas hostes aos filhos de Deus. Muito obrigado, porque apesar disso, o spoiler nos é apresentado e nós sabemos quem é o vencedor nesse grande conflito por trás das cortinas. É Jesus Cristo. E se nós queremos ser vencedores, para recebermos a recompensa eterna que não nos é de merecimento algum, mas é uma herança para nós em decorrência da graça de Cristo,
Então nos resta apenas uma coisa a fazer: é nós nos prostrarmos diante do Senhor e entregarmos completamente a nossa vida a Ti. Assim nós teremos os nossos nomes inscritos, alistados no exército dos vencedores, a saber, o exército dos vencedores, em breve, vai ganhar como presente a vida que dura para sempre. E nós já não estaremos mais nessa esfera de realidade, de tanto sofrimento, de dores, de angústias, de ansiedades, de separações. Pelo contrário, viveremos em plenitude eternamente, porque Cristo Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, e porque Ele se assenta hoje do lado direito do trono do Pai, Ele nos garante essa vitória. Uma vitória garantida. Se nós estivermos ao seu lado, teremos também a nossa vitória garantida. E nesse momento, Senhor, o sinalizar da nossa mão direita significa que nós aceitamos o Teu convite, e que agora nós somos soldados do Senhor, prontos para a batalha, prontos para o sofrimento, mas especialmente para a grande vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. Obrigado pelo privilégio que temos de poder conhecer o fim desde o princípio, pela Tua revelação por meio de João, em nome do Senhor Jesus. Amém.